Ryan será aproveitado por Ramon Dias nesse início de temporada. O jogador ficou fora da lista da Copinha. Outro também que fica fora é o Julião e muito provavelmente fará parte do elenco vascaíno. Vamos falar também sobre Vasco da Gama e Paulo Brax. O diretor executivo falou hoje sobre por que o Vasco não trouxe Paulinho e outras situações. E também falar sobre a pré-temporada do Gigante que começa em breve. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado a você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente, seja muito bem-vindo ao nosso Comentaléu vascaíno. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, porque o Vasco da Gama hoje divulgou a lista da Copinha. Os meninos que vão jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior buscando o bicampeonato. Só que nessa lista ficou aí bem claro que tem alguns jogadores que não foram convocados. Alguns bem conhecidos da torcida, como o nosso menino, o Ryan. O Ryan ficou fora da lista da Copinha. Por quê? O Julião também ficou fora da lista da Copinha. O Rai, inclusive, ele está contundido. Por isso, ele não foi relacionado. Mas sobre Ryan e Julião, o GB também, porque o GB está machucado, os jogadores serão utilizados por Ramon Dias na pré-temporada. E há uma possibilidade desses jogadores serem utilizados por Ramon Dias até no início desse campeonato carioca. Então, por isso, o Ryan, que foi preterido pelo Ramon Dias, e eu falei aqui, olha, o Ramon Dias não vai utilizar o Ryan porque ele entende que nesse momento ele precisa de jogadores experientes. Mas no ano que vem, ele deve contar com alguns jogadores da base. E já tinha isso, já era dito. A gente falou aqui, inclusive numa live com o Henrique, nosso amigo que está lá no Scout Vasco junto com a gente. Inclusive, siga o Scout Vasco lá no X, que a gente vai estar lá todos os dias. E trouxe a gente falou sobre isso. Então, Ryan e Julião muito provavelmente estarão no elenco do Vasco, devem viajar para a pré-temporada e também devem ter algumas chances aí nesse início de campeonato carioca. Falando sobre a lista, eu vou colocar aqui na tela para vocês, porque o William Batista trouxe essa lista. Está na tela aí, Alexandre, Alan Vitor, Bruno Lopes, e aí olha, estrela, esse menino tem muita bola, mas infelizmente nesse ano ficou fora por alguns jogos pela questão física. Guga Maia, Igor Toledo, João Gabriel, o JP que renovou o contrato com o Vasco, o Caio Santos, o Leandrinho, o Leite, o Léo Jacó, olho nesse menino também, bom atacante, Lucas Eduardo, mais um bom nome do Vasco na Copinha, Luiz Gustavo, Lucas Zucarello, ele tem idade para sub-17, mas está no 20 e é um menino de bastante qualidade. Lincoln, Matheus Ferreira, outro bom nome do sub-17 que está hoje no sub-20. Pablo, Paixão, esse daí também havia uma possibilidade dele estar com o Ramon Dias, porque o Ramon Dias gostou muito dele, é Emiliano também. O Paulinho, que é um lateral direito muito bom, Felipe Gabriel, goleiro, o Ramon, o Roger, o Vitão, zagueiro, Vitor Alemão, Vitor Manuel e o Anisson são os nomes que estarão na Copinha pelo Gigante da Colina. Então, galera que vai para a Copinha aí, já sabe aí, esses meninos, e o Ryan deve ter oportunidades com o Ramon Dias, é um das baitas revelações do Campeonato Brasileiro. É um jogador muito talentoso e por isso hoje merece, obviamente, estar com o elenco profissional do Vasco porque tem essa qualidade. E agora, meus amigos, vamos falar de Paulo Brax. Paulo Brax apareceu após demissão. O Paulo Brax deu uma entrevista ao GE, mais necessariamente a nossa amiga Joana de Assis. Entre os
o que foi dito pelo Paulo Brax, ele disse que se sentiu isolado institucionalmente, porque em um dado momento a 77 estava lá e ele estava aqui tomando as decisões. Falou também sobre Paulinho, disse que não foi um veto dele, que não foi por ele ter não aceitado, não ficado com o Paulinho, mas disse que eram as diretrizes da empresa. Disse também que Paulinho tinha um valor acima daqueles que o Vasco queria contratar e deixou claro que não foi por ele. Ele entende, que ele sabe que o Paulinho era uma boa qualidade, é um jogador de boa qualidade, mas que naquele momento ele não conseguiu convencer a 77 para trazer o Paulinho e por isso deixou claro que o jogador não foi contratado por isso, porque ele já tinha procurado o Paulinho em setembro, quando o Vasco ainda estava na Série B e os valores, o interesse do clube e essa negativa não foi dele, mas que foi de quem tinha a caneta e o controle do financeiro. Falou também sobre a questão de estar isolado, sobre Luiz Melo, falou também sobre a questão do Luiz Melo, enfim, e deixou claro que foi naquele momento para dar uma entrevista para a pedido daqueles que estão no comando do Vasco, foi direcionado por eles, e quando estava a caminho do CT Moacir Barbosa, ele acabou recebendo a notícia de que foi demitido. O que é que eu posso dizer sobre isso, sobre o Paulo Brax? É uma pessoa que a gente conhece, mas eu tenho a dizer uma coisa. O Paulo Brax sabia de todas as formas de trabalhar da 77. O Paulo Brax não foi enganado. Sobre a questão do Paulinho, o Paulo Brax sabia que o Vasco precisava de um cara como o Paulinho, que o Paulinho poderia sim ter esse valor. Mas foi dito, o Vasco estava muito acima daquilo que o Vasco quer. Poderia ter sido comunicado melhor. Sobre a relação com o Luiz Melo, ele quis desconversar, mas deixa claro que houve sim um entreveiro entre os dois, que havia um distanciamento, que não havia entendimento. Enfim, não acho que o Paulo Brax seja um cara que esteja isento de forma alguma. Acho que o Paulo Brax tem muita culpa também, nesse momento, da montagem de elenco do Vasco. Sim. Ele fala que a permanência do Maurício Barbieri foi também por um entendimento da 77, mas quem tá aqui é ele, cara. Ele fala diversas vezes que ele se sentiu isolado, que ele estava aqui, que não ouviu. Quem tá aqui é o Paulo Brax. Então o Paulo Brax tinha que ter tomado a decisão. E faltou essa comunicação do Paulo Brax no momento que ele estava no Vasco. Então, eu acho que ele não tem como ser eximido de culpa, não tem que pedir, fazer fila de perdão, tem suas culpas sim, tem seus erros, teve acertos, mas tem muitos erros, e hoje quem estava no comando era ele, então é ele que vai ter que responder, ele que tem que leva a culpa maior, porque ele é o cara que estava ali. Então é isso, acho que nessa entrevista do Paulo Brax, a minha opinião vai baseado nisso. Paulo Brax não é o cara que está eximido de erros, não. Errou, e errou muito, junto com a 77. Então é isso, tamo junto, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, saudações vascaínas.